Estamos iniciando mais um devocional com elas. Eu estou muito feliz em ter você aqui comigo de novo, para juntos entendermos e estudarmos alguns pontos importantes para o nosso crescimento emocional e espiritual. E eu quero trazer agora, nessa série de mensagens, nessa série de estudos, um assunto muito importante para quem quer crescer na vida cristã, que é o fruto do Espírito. Então nós vamos ver nas próximas aulas cada virtude, o que elas apontam, o que significa cada uma delas, como a gente vai poder colocar em prática no nosso dia a dia, né? Porque é através da prática que a gente vai sendo aí, construindo novos hábitos. Então é muito importante a gente entender e colocar também em prática aquilo que a gente está entendendo, compreendendo. Mas antes de entrar, né, aqui na palavra que eu quero ler com vocês, o trecho que a gente vai meditar, eu quero colocar aqui, para nossa melhor compreensão do que a gente vai ver, alguns pontos, né, o porquê que Paulo escreve esta carta para a igreja da Galácia. Então, eu vou trazer aqui alguns pontos para a gente compreender melhor. Bom, Paulo escreve essa carta para as igrejas da Galácia, né, porque naquela região ali, antes da chegada do cristianismo, os gálatas eram considerados idólatras, porque eles eram seguidores de outras divindades. E aí, com as viagens missionárias de Paulo, no século I, depois de Cristo, muitos gálatas se converteram ao cristianismo. Mas aí veio, né, uma nova doutrina ali, trazendo confusão para aqueles cristãos que se converteram ao cristianismo. Então Paulo escreve, né, faz essa carta aqui para esse grupo de judeus que estavam voltando a confiar ali na lei de Moisés, né, nos rituais da lei de Moisés. E por isso começaram a se afastar do Senhor. Então Paulo, ele, né, preocupado, ele escreve essa carta, né, como um alerta, uma advertência mesmo, para que, né, não se deixassem levar por outros tipos de ensino, por outros tipos de doutrina. Né? Uma vez que a verdade ela adentrou o nosso coração, ela precisa o quê? Crescer cada vez mais. Mas se nós dermos ouvidos a outros tipos, né, de ensino e não formos realmente alimentar, né, na verdade, na palavra de Deus, nós ficamos vulneráveis mesmo para vir essas confusões na nossa mente. Então, o que Paulo faz é escrever, então, né, instruindo com mais profundidade esse povo, para que eles não, né, se afastassem ali dos caminhos do Senhor, mas para que eles realmente se concentrassem e aprofundassem ali no ensino de Cristo. E é o que nós vamos ver hoje. Então, muitos de nós crescemos tendo acesso a religiões. Então, dependente, né, do lar que você veio, você cresceu vendo a fé dos seus pais. E nós temos hoje inúmeros tipos de doutrinas, né? Nós temos aí várias religiões. Então, nós crescemos, na verdade, com essa questão da fé, da espiritualidade. O primeiro contato que nós temos é, na verdade, com a fé dos nossos pais. O que eles acreditam é o que vão passar para nós. Então, muitos de nós crescemos, né, em lares ali cristãos, outros, né, de outras religiões. Outras pessoas nem tiveram esse contexto religioso, né, esse acesso a esse contexto religioso. Muitos não acreditam em Deus porque não tiveram realmente esse contato, esse aprendizado. Só que independente, né, se a gente teve contato, qual tipo de contato que a gente teve, independente. Quando nós crescemos, nós, né, nos tornamos adultos, se nós temos o contato com a verdade, né, não tem como a gente falar que a gente não sabe, né, qual que é a verdade, qual que é o caminho a ser seguido. Qual é o caminho que leva verdadeiramente a Deus como nosso Pai, né? E esse caminho é Jesus Cristo. Esse caminho, o único caminho verdadeiro que nos leva, né, ter um relacionamento com Deus, né, ter essa paternidade, essa restauração mesmo dentro de nós é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é aquele que veio para nos salvar da morte eterna. Então, quando nós temos consciência, independente daquilo que nós aprendemos desde a infância, se nós temos esse contato com a verdade, né, não tem o porquê da gente falar que a gente não sabia, porque aí a gente começa a ter responsabilidade naquilo que vai vir até nós. E aí vem, então, as nossas escolhas, né? Então, é importante a gente estar atento, né, com o que vem até nós e precisamos estar com o coração aberto para ouvir essa verdade também. Porque muitos ouvem, mas pela dureza de coração, pelo orgulho, pelo ego ferido, por não querer desfazer de muitas coisas, né, de coisas materiais que foram construídas aqui, eles tampam o ouvido para a verdade. Então nós precisamos entender qual o caminho que nós devemos seguir e se nós formos para a palavra de Deus, porque é ela que nos alimenta diariamente com a verdade, nós vamos ter claramente qual é o caminho certo para nós realmente termos esse contato com Deus, termos essa
esse contato direto com Deus como Pai. Então, independente da realidade de cada um, na vida adulta, temos a oportunidade de buscar um relacionamento verdadeiro com Deus, pois já temos a capacidade de compreender que existe um reino espiritual, mas essa busca pela verdade vai depender da disposição do nosso coração. Então, quando nós abrimos o coração para a verdade do Evangelho, através de Jesus, aceitando tê-lo como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, temos acesso a Deus como Pai. Começamos uma nova caminhada cheia de revelações e transformações. O Evangelho de Cristo é o único ensino que nos transforma. É o único ensino que renova a nossa mente com a verdade, que traz realmente essa conexão espiritual. Porque nós já aprendemos aqui no devocional que nós somos um espírito, nós possuímos uma alma e nós habitamos num corpo. Então, nós somos três em um. Então, não tem como fugir dessa questão espiritual. Então, vai chegar um momento da nossa vida que nós, sem conseguir compreender, nós vamos desejar nos conectar com algo espiritual. E aí é onde que precisamos ter cuidado. Porque muitos caminhos distorcem a verdade. Muitos caminhos, falam de Deus, mas não trazem a verdade como um todo. É só alguns pedacinhos da verdade, mas não como um todo, realmente para enganar, para realmente desviar do caminho da verdade. Então precisamos estar muito atentos. E mesmo aqueles que têm contato com a verdade, se não tiver o coração aberto para essa verdade penetrar, eles vão se desviar pelos ventos de outras doutrinas. Então precisamos estar firmados no ensino de Cristo para combater as mentiras, que vêm até nós, porque isso é uma coisa que é inevitável. É inevitável essas flechas, essas mentiras, para que a gente possa enfraquecer a nossa fé, para que a gente possa duvidar. E se a dúvida entrar no nosso coração, muito provavelmente a gente vai se perdendo cada vez mais. Então, é muito importante nós aprofundarmos a nossa vida, entender aquilo que realmente Deus está querendo nos ensinar. E a vida pelo Espírito, ela é a rocha que vai deixar a gente realmente ali, firme, dependente do que vier. Mas a verdade, se nós estamos ali na verdade, buscando a verdade, nutrindo com a verdade diariamente, é muito difícil qualquer tipo de doutrina, qualquer tipo de ensino vir confundir o teu coração, a tua mente. Então, vamos ver aqui. No meio da caminhada, podemos nos desviar quando distraímos com algo, não alimentamos o nosso espírito e alma com a palavra de Deus, que é a verdade que transforma, e alimentamos os desejos da carne, dando ouvido a qualquer doutrina que não esteja pautada na Bíblia. Foi isso que eu acabei de dizer agora. E é dentro desse contexto que Paulo escreve essa carta, aos Gálatas. E aqui no versículo 1 do capítulo 5, que fala da liberdade em Cristo, Paulo escreve assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então nós precisamos entender que não é pela nossa força, não é pelas obras, por aquilo que nós fazemos, que vamos alcançar a salvação. A salvação está em Cristo Jesus. E essa verdade precisa penetrar, precisa fixar no meu coração. A minha fé eu preciso depositar naquilo que Cristo fez por mim. Muitas vezes, muitas pessoas, elas não aceitam essa verdade por conta do orgulho, por conta de muitas feridas que existem ainda no emocional. Porque durante a vida a gente vai, quando a gente não tem a verdade penetrada no nosso coração, que a gente não tem a verdade, entendendo aquilo que realmente é, nós somos alvejados por mentiras e isso vai entrando, isso vai formando tantos muros de proteção em nosso coração, que a gente não, é tanta coisa que nos fere, que a gente vai formando muros para nos proteger. Mas muitas vezes esses muros estão bloqueando a verdade para a nossa vida, para essa liberdade que Jesus conquistou para nós. Então precisamos nos despir do orgulho, nós precisamos realmente nos humilharmos. E se eu não entendo, se o meu coração está fechado para essa verdade, eu preciso ir até Deus e falar: Senhor, me ajude a entender, me ajude a compreender, porque eu não consigo compreender. Se você de fato quer entender, você precisa buscar isso em Deus. Então nós precisamos ter essa atitude de humildade, deixar o orgulho de lado. E se você não entende, busque a direção de Deus para entender, para aceitar, para conseguir aceitar isso. Porque é somente pela graça que somos salvos. É somente pela fé em Jesus que nós somos salvos. Até eu coloquei aqui. Não é pela obra da carne, não é pela nossa força, mas é pela graça salvadora de Deus, através da ressurreição de Jesus Cristo,
que nós somos salvos, né? E a fé atua pelo amor. E é o amor no Pai, e é no amor do Pai que alimentamos a nossa fé. Então, quando nós abrimos o coração para essa verdade, nós nos conectamos, né, com Deus como Pai. E esse amor vai nos limpando, vai nos purificando, vai nos transformando. Por isso que é importante nós virmos para a palavra de Deus, para renovar a nossa mente com a verdade. Porque ela é a verdade. Ela contém a verdade. Ela é a palavra do Senhor. Ela é a instrução que vai aí nos dar uma nova vida em Cristo. Então nós precisamos, né, nos submeter a esse ensino, a essa direção que o próprio Deus nos deixou através da tua palavra. Agora eu quero ler com você, pega a sua Bíblia, nós vamos ler lá no capítulo 5, versículo 16, que fala assim, ó. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne, com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Então, aqui é um resumo do que a gente não deve fazer e o que nós devemos fazer. Então aqui fala claramente quais são os desejos da carne e quais são, né, qual é a conduta para viver no Espírito. E nós temos que colocar assim, então eu sou uma pessoa muito ruim, muito má, porque eu tenho algumas coisas assim que vem, né, o ciúme, a ira, imoralidade sexual, isso aí parece que aflora em mim. Então, quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus e identificamos, todos nós vamos identificar com essas obras da carne, porque nós nascemos do pecado, não tem como, né? É muito fácil a gente se irar, é muito fácil a gente ser egoísta, é muito fácil a gente ter inveja, é muito fácil, porque todos nós viemos dessa origem pecaminosa. A nossa carne, ela é pecaminosa. Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, começa-se um processo na nossa alma. Nós viemos, né, muitos anos aí aprendendo de um jeito, fazendo de um jeito, deixando que as nossas emoções governassem o nosso jeito de ser. Por isso que é importante, você que não assistiu ainda a fase 1 e a fase 2 do devocional, assista, porque lá vai ter, né, um passo a passo ali que eu achei importante os pontos de colocar para a gente realmente entender que nós somos formados em 3, né, espírito, alma e corpo, que nós precisamos da cura das nossas emoções. Porque esses desejos, essas obras aqui da carne, nada mais é, né, quando a gente está ali fazendo essa obra da carne, está sendo, né, direcionada a fazer, a realmente colocar para fora tudo isso, porque a gente não consegue governar as nossas emoções estão feridas, então é uma confusão na nossa mente, é uma confusão nas nossas emoções, a gente não consegue ter domínio próprio, a gente não consegue ter esse governo nas nossas emoções. Por isso que é importante, quando nós aceitamos Cristo na nossa vida, né, estarmos com o coração aberto para que o próprio Espírito Santo venha fazer a obra dele em nós, que é limpar a gente de toda essa obra da carne, esses desejos da carne, e curar as nossas emoções, e aí a gente começa a ter realmente uma nova vida, uma nova atitude, porque a gente está com uma nova mentalidade. Por isso que é importante lermos a palavra de Deus, para renovar a nossa mente, para identificar aquilo que nós estamos fazendo que não agrada o coração do Pai. E aqui Paulo, ele é bem direto e reto. Quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então nós precisamos, se nós realmente quisermos herdar o reino de Deus, nós precisamos começar, né, a nos movimentar para realmente limpar, sair toda essa carnalidade nossa, deixar essa carnalidade de lado, que não é fácil, é um processo, mas nós precisamos começar, né, nós precisamos nos posicionar e deixar o Espírito Santo começar esse processo de limpeza, de purificação em nós. E a gente vai ver aí nas próximas aulas, né, cada virtude essa, a gente vai ver o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mostrando domínio próprio.
cada uma dessas virtudes não é fácil. Eu já até falei em uma aula aqui que quando eu li a primeira vez essa passagem, eu fiquei horrorizada comigo mesma, porque eu falei, Senhor, eu tenho todas essas obras da carne aqui, praticamente, né? A única coisa, assim, que eu não tenho, eu não consigo ter, né, é o fruto do Espírito. Então, quando eu li aqui, eu falei, me chamou a atenção, eu falei, meu Deus. Aí eu, lógico, na minha ignorância, né, lá no começo da minha conversão, eu me senti muito mal. Eu me senti assim, eu falei, nossa, né, o que eu vou fazer? Porque eu ainda não entendia que era o fluir do Espírito que ia fazer na obra. Na minha cabeça ainda, eu tinha que fazer isso aqui pela força do meu braço. Depois eu fui entendendo, né, lendo a palavra, renovando a minha mente, que não, que eu preciso somente permitir que o Espírito faça em mim. Preciso obedecer aquilo que Deus quer fazer, né? Então, vamos supor, como que eu vou ter mansidão? Sendo que eu sou uma pessoa irada. Não bate, a conta não bate. Então, vai acontecer coisas. Então, se eu tenho esse entendimento, sou uma pessoa irada, eu iro facilmente. E aqui fala que eu preciso ter mansidão. Então, como que Deus vai construir isso em nós? Né? Trazendo situações, circunstâncias que vai nos tirar ali do eixo. E aí a gente precisa fazer o quê? Se submeter a esse ensino. Quando vier a situação, quando vier alguma coisa, alguma circunstância que vai me tirar do eixo, eu preciso lembrar. Isso aqui é a obra da carne. Eu preciso me afastar dessa obra da carne. Preciso deixar o Espírito Santo trabalhar essa mansidão em mim. Então eu me posiciono. Através desse conhecimento eu me posiciono. E aí eu me submeto à direção que Deus vai me dar. Às vezes, uma pessoa vem e me tira do sério. Ao invés de eu revidar, que seria o natural pela obra da carne, que é a ira, o que eu vou fazer? Eu vou respirar fundo e aí vai ser a direção ali na hora do Espírito Santo. Ou eu vou ficar em silêncio, ou eu vou falar mansamente, com calma, mesmo que dentro de mim tá borbulhando tudo, querendo voar no pescoço da pessoa, mas eu vou estar o quê? Com aquilo na minha mente, com a verdade na minha mente, eu não posso me irar. Eu preciso me submeter com o que eu tenho que fazer aqui agora, Deus. E aí, a partir disso, desse entendimento, desse relacionamento com Deus, nós vamos aí desenvolvendo essas virtudes dentro de nós. E aí, Deus ele vai formando esse fruto do Espírito. Então, precisa o quê? Ter um entendimento, conhecimento, colocar na prática. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Já vou falar logo aqui de início, não é fácil. Mas é possível. É super possível se você tiver um coração aberto para ser corrigido, para ser direcionado, se você tem um coração aí para obedecer à direção e à instrução do Senhor. Então, fechamos a aula de hoje, né, trazendo esses pontos para a gente entender o que a gente vai ver aí a partir das próximas aulas. E eu espero ter você aqui comigo para juntos realmente estarmos andando aí nessa direção, né, de ser manifesto esse fruto do Espírito em nós, porque é através das nossas atitudes, é através da nossa transformação que nós vamos levar aí Cristo, né, para a vida de outras pessoas. É essa transformação mesmo que que a gente vai, né, vai evangelizar, muitas vezes sem tá falando uma palavra, tá falando algo, mas através das nossas atitudes que muitas vezes nós vamos despertar algo nas pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Então, por isso que é muito importante nós desenvolvermos esse fruto do Espírito em nós. Amém? Então, eu quero convidar você a fechar seus olhos para a gente orar, agradecer a Deus por essa aula, por essa instrução que Ele está nos dando hoje, que nós possamos estar aqui unidos, né, nas próximas aulas para Ele, ministrando no nosso coração. Pai, muito obrigada por esse tempo precioso na Tua presença. Obrigada, Senhor, pelas Tuas verdades. Obrigada pela Tua palavra, Pai, que vem nos renovar, que vem purificar, que vem transformar a nossa vida. Obrigada, Espírito Santo, por pegar na nossa mão, nos ajudar a crescer e amadurecer em Cristo. Obrigada, Senhor, por estar conosco. Obrigada porque o Senhor nos ama. E o Senhor cuida nos detalhes da nossa vida, do nosso crescimento. E eu peço, Senhor, fale conosco através dessas aulas, dessas próximas aulas, através desse conteúdo. Fale aquilo que nós precisamos entender, aquilo que precisamos compreender e nos ajude, Pai, a colocar em prática toda a direção que o Senhor nos der. Nos ajude a ter um coração obediente, Pai. Nos ajude a ter um coração fiel àquilo que o Senhor está fazendo, Pai. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Então eu aguardo você aqui na próxima aula para a gente iniciar esse estudo. Né? Cada virtude a gente vai compreender, a gente vai entender e a gente vai ver como que coloca em prática também, que é o mais importante. Então eu vou trazer um conteúdo aqui de uma mentoria que eu faço, que eu achei um material muito bom para a gente ter essa compreensão e como colocar na prática, como a gente vai construir esses novos hábitos. Amém? Então eu aguardo você aí na próxima aula. Que Deus abençoe.